Quantos aqui passaram um friozinho para vir para a igreja hoje? Eu brinco com as pessoas de São Paulo que, quando eu vim de São Paulo, a gente está acostumado com frio. Agora aqui em Limeira parece que tem um mês no ano que a gente passa frio e o resto não tem frio. Quando os missionários vieram para Limeira e eles ficaram aqui e eles passavam calor, ficaram 5 meses passando calor, e aí eu pedi para eles assistirem os vídeos antigos. Eu falei, pastor, o senhor estava usando blusa no culto? A gente não sabia que fazia frio em Limeira, eles não chegaram a pegar isso. Não tinha frio. Mas realmente nessa época do ano, parece que é um mês que gela um pouquinho e depois a gente vai passar o resto do ano com calor e dependendo aí do ar-condicionado, do ventinho. Hoje, a gente vai começar uma série nova. E eu não sei quantos de vocês sabem, eu acho que eu já falei muitas vezes, mas no final do ano passado, eu montei várias séries de mensagem. A gente estava pensando na reconstrução da igreja, quais eram as mensagens que a gente tinha que tinham que ser ministradas. Eu queria mudar um pouco o formato da mensagem, que era um pouco mais evangelística, para uma mensagem que tivesse alguma coisa de ensino. Então eu acredito, né, eu brinco com as pessoas, sabe quando as pessoas chegam na hora de ministrar e falam assim, eu vinha ministrar uma mensagem, mas Deus mudou. Aí eu sempre falo para as pessoas, não, Deus não mudou, você que não orou direito antes, porque Deus não muda, Deus já sabia qual que era, você que não interpretou direito. Mas você já deve ter ouvido isso várias vezes, né? E eu acreditei nisso durante muito tempo. Até que um dia eu aprendi com um pastor e ele me questionou, era um pastor americano, eu estava fazendo um treinamento e ele falou assim, por que é que você não pode preparar os temas do seu sermão com 1 ano de antecedência? Eu fiquei pensando assim, 1 ano de antecedência? Naquela época eu montava o sermão para a semana, eu gastava um tempo na semana e montava sempre toda semana. Eu falei, e se Deus mudar alguma coisa, né? E foi a primeira coisa que ele falou, e parece que ele lia meu pensamento e ele respondia, você acha que Deus vai mudar? Você acha que Deus vai mudar? Você acha que Deus não pode já antecipar, sabendo o que vai acontecer e te dar os temas? E eu falei, poxa, ele tem razão. E aí no final do ano passado eu sentei, orei e construí essas séries que a gente tem ministrado, né? E essa aqui em especial, eu confesso para vocês que eu empurrei muito para frente. Que é uma série sobre serviço, é uma série sobre se envolver. E normalmente quando o pastor fala sobre serviço, parece que o pastor está obrigando. Fala assim, as pessoas têm que fazer isso, têm que trabalhar na igreja, têm que fazer. E eu falo assim, poxa, mas fica um negócio forçado de ministrar. E eu fui empurrando essa mensagem. Só que na semana passada, enquanto o Carlos ministrava, teve uma coisa engraçada, triste, preocupante, é a interpretação de cada um. Que quando ele falou assim, levanta a mão quem sabe qual é o seu chamado. Aí eu levantei minha mão e fiquei olhando e não vi outra mão levantada. Eu falei, será que ninguém vai levantar a mão? Talvez alguém tenha levantado a mão e eu não vi, mas eu não vi nenhuma mão levantada. E eu fiquei pensando assim, poxa, eu não tinha me sentido assim faz tempo. Normalmente quando as pessoas vêm pastor de fora em Limeira e perguntam assim, quantos aqui já visitaram Israel? Eu levanto a mão e ninguém levanta. Mas aí tudo bem, Israel é diferente, é um privilégio, recomendo que vocês orem por isso, porque a gente foi sem dinheiro, milagre total de Deus, já compartilhei o testemunho de discipulado. Ore por isso, porque Deus proporciona. Mas aqui é normal. Mas aí eu fiquei preocupado, eu falei assim, poxa, como assim as pessoas não sabem qual é o chamado delas? E eu entendo que não é que vocês não saibam, é que muitas vezes a gente complica muitas coisas. A gente começa a criar categorias e prateleiras para os chamados e a coisa começa a ficar complexa e a gente muitas vezes não entende por que a gente foi chamado. E aí eu falei, talvez essa é a hora dessa ministração. Porque para Deus não importa o título, não importa o cargo, não importa o reconhecimento das pessoas. Mas importa o que você de fato está fazendo e como está o seu coração enquanto você está fazendo. E são nesses momentos onde você descobre qual é o seu chamado. Você não vai descobrir por uma preparação, por um treinamento ou por um teste vocacional de chamado, embora exista. Você vai descobrir enquanto você estiver servindo ao Senhor. E aí você vai começar servindo e Deus vai te mostrando aquilo que você se destaca e aquilo que é o seu chamado. Então a série que a gente vai começar se chama A Alegria de Servir. Sabe aquele peso que tem? O pastor vai falar que eu tenho que fazer alguma coisa. A gente tem que quebrar isso. Servir tem que ser uma alegria. Servir tem que ser algo que é do nosso coração. E a gente vai começar com um tema que deu trabalho para eu preparar essa ministração, porque a gente já falou muito sobre isso. E eu não gosto de repetir as coisas, então tive que voltar nas mensagens antigas. Deixa eu ver o que foi falado para eu tentar não repetir aquilo. E o tema de hoje que a gente vai colocar era o chamado para servir. Quantos aqui acham que tem um chamado para servir? Por favor, levantem as mãos, sem vergonha. Obrigado, hoje vocês colaboraram muito. Mas nós temos um chamado para servir. E aqui, antes de eu
Talvez eu vá prolongar um pouco mais aqui, me atrapalhar, mas eu tenho uma percepção sobre o chamado. O chamado não é só algo que nós temos, mas a nossa maturidade como cristãos, ela é medida pelos frutos que a gente dá. E os frutos que a gente dá não é o reconhecimento dos homens, mas são frutos que geram impacto para o reino de Deus. E ninguém vai conseguir dar fruto se não estiver servindo. Você pode ser um mestre da palavra, estuda e conhece tudo. Se você não ensinar, você não tem fruto. Você pode ser um ministro de louvor excelente, ter uma voz excelente, um talento excelente. Se você não ministrar, você não tem fruto. Talvez você tenha um chamado de orar pelas pessoas. Se você não orar, você não tem fruto. E quando a gente serve, a gente está colocando em prática os dons que Deus colocou. E às vezes a gente nem sabe quais dons a gente tem. A gente descobre na hora que a gente está servindo. Porque o Espírito Santo vai se manifestar na hora que a gente estiver alinhado com o propósito dele. Não é quando a gente quer e quando a gente manda. Certa vez eu vi que tem uma escola que ensina as crianças a profetizarem. Então eles falam assim, profetiza aqui, depois o Espírito Santo honra. Não é assim que funciona. Você vai estar numa situação onde vai necessitar de uma intervenção do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te direcionar, impelir para algo que já tem em você. Mas não é o que você vai direcionar e construir com base no que você quer. Porque a vontade é de Deus e não a nossa. Mas todos nós temos dons e temos algo que nós vamos se dispor a servir. E o Espírito Santo vai nos usar. E quando a gente tem essa disposição, é onde nós mostramos que nós estamos amadurecendo como cristãos. Porque estamos servindo e estamos colocando em prática aquilo que nós recebemos. A Bíblia diz, de graça recebestes, de graça dai. Se você receber um dom, compartilhe ele de graça. Porque eu tenho certeza que todos vocês foram abençoados por alguém ao longo da sua caminhada até aqui. Agora voltando aqui para a minha pré-introdução. Tem um texto na Bíblia, uma cena na Bíblia, que sempre me impactou. E para mim ela talvez seja um exemplo que a gente tem que ter como servir. Na igreja primitiva, que a gente lê em Atos 2, versículos 44 e 45, a gente vê um texto que diz assim, todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, bens e distribuíam a todos, segundo a necessidade de cada um. Quando a gente lê esse texto, a gente pensa na questão financeira. Poxa, venderam tudo, juntaram dinheiro, e aí virou ali um negócio socialista. A gente foca muito nisso. Mas o que eu gosto aqui é do coração das pessoas. Porque de fato eles se tornaram um só corpo, eles se tornaram pessoas que acreditavam em uma coisa só. Serviam uns aos outros em unidade, e a igreja funcionava e caminhava em unidade. Não é sobre vender os bens e distribuir, mas é sobre um senso comum, de olhar para a necessidade de todos, de olhar para um objetivo comum e caminhar todos em unidade. Não eram simplesmente alguns mais dedicados que faziam isso, mas era toda a igreja, vivendo uma vida de serviço, por conta de um Cristo que eles haviam crido. Não era um programa da igreja, mas era um estilo de vida. E talvez, para a gente combinar aqui, essa mensagem não é sobre vocês servirem na igreja. Não é sobre a igreja, é sobre vocês. É sobre como vocês vão crescer e amadurecer e descobrir o dom chamado de vocês, servindo outras pessoas. Talvez na igreja, mas principalmente fora da igreja. A gente vê religiões diferentes da nossa, que acreditam que o meio para a salvação é através de obras, é através do serviço. E muitas vezes eu olho e fico constrangido ou envergonhado de ver o quanto de obras eles fazem fora do seu ambiente de culto, do seu ambiente de igreja. E o quão pouco a gente faz se a gente compara com eles. Se nós cremos, e no nosso coração a gente crê que a gente crê no Deus verdadeiro, e muitas vezes a gente fala, a gente crê no Deus verdadeiro e eles não creem no Deus que a gente crê. Nós deveríamos talvez fazer mais do que eles, mas a realidade é que nós fazemos menos do que eles. Nós ajudamos o nosso irmão, nós nos importamos com o nosso irmão menos do que as outras religiões que talvez não conheçam o Deus que a gente conhece, ou principalmente que talvez não tenham recebido a mesma graça que nós recebemos. Passa a sensação de que nós recebemos muito, mas nós devolvemos pouco. Mas agora, faça uma reflexão junto comigo. Quando a gente olha para as nossas igrejas, pode ser a nossa igreja ou as igrejas que vocês conhecem, será que a gente vê a mesma dedicação da igreja primitiva ou dessas outras religiões que acreditam que são pelas obras que nós somos salvos? Ou será que nós, ou pela experiência que vocês tiveram,
a gente também está devendo. Existem estudos que mostram que dentro das igrejas evangélicas, somente 20% das pessoas estão dispostas a servir ou estão ativamente servindo em qualquer tipo de ministério ou qualquer tipo de trabalho. E os outros 80% são de pessoas que vêm, assistem um culto e vão embora. Talvez desses 80% existam pessoas que façam algo fora das quatro paredes e não contaram nessa estatística. Mas a grande realidade, e aqui para mim é um sinal de um anúncio do fim dos tempos, onde as pessoas se tornariam egoístas, mais amantes de si mesmas. A Bíblia diz sobre isso. A tendência é que esse número ao longo do tempo aumente, que as pessoas que se envolvam menos aumente, porque é bíblico e é uma caminhada para o fim dos tempos. Mas isso não pode acontecer no nosso meio, não pode acontecer no meu turno aqui de ensinar vocês. Nós precisamos ser aqueles que fazem parte dos 20% e precisamos proclamar o reino de Deus enquanto tiver tempo. Sabe, muitas vezes as pessoas que mais servem são aquelas que menos podem. E isso às vezes me entristece. Às vezes eu vejo pessoas que têm o dinheiro contado e são aquelas que sempre estão dispostas a ofertar quando tem alguma coisa para ajudar alguém. Às vezes eu vejo pessoas que talvez não têm tempo, mas são aquelas que arrumam mais uma responsabilidade para ajudar em alguma coisa. Às vezes são aquelas que nem têm força física, mas são as mais disponíveis para ajudar. Essa é uma realidade que a gente vive hoje. Mas eu queria que a gente voltasse aqui para essa ministração, que é a introdução da série. É que servir não é simplesmente para alguns cristãos que são mais dedicados ou entenderam, mas é um chamado universal para todos aqueles que se tornaram filhos de Deus. A Bíblia diz que cada um de nós recebeu dons específicos, talentos específicos, que Deus espera que a gente use como ferramentas para o seu reino e para abençoar as pessoas ao nosso redor. E quando a gente estiver fazendo isso, a gente vai estar glorificando o nome dele. Mas uma pergunta para reflexão, e isso vale para mim também, embora eu tenha levantado a mão de que existe, sabe, meu chamado, é importante porque será que eu realmente estou respondendo ao meu chamado de servir? Porque às vezes as pessoas se envolvem, e quando eu me converti, eu me envolvi em vários ministérios, eu queria servir em tudo. Mas nem todos eram meu chamado, nem todos eram meu ministério, mas eu queria servir. Então a pergunta pode se estender, será que eu estou realmente respondendo esse chamado? E talvez você fale assim, poxa, eu estou porque eu estou servindo. Mas será que esse servir é o servir que Deus espera de mim? Ou será que eu estou servindo para dizer que eu estou servindo? Ou será que eu já me envolvi tanto naquilo e estou servindo no lugar errado, onde eu não deveria estar servindo, quando eu tenho um chamado para fazer alguma outra coisa? Espero que ao longo dessa ministração a gente consiga responder essa pergunta, ou que vocês consigam responder para vocês mesmos essa pergunta. Porque o servir é parte da vida cristã. Eu não posso ser cristão se eu não servir, eu não posso amadurecer, eu não tenho como amadurecer se eu não servir. Eu posso aprender, eu posso ter muito conhecimento. Também a gente fala assim, a gente fica gordo de conhecimento, mas se eu não colocar em prática, aquilo não tem valor. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de 1 Pedro, capítulo 4. A gente vai ler 2 versículos, o 10 e o 11, que são a base para a ministração de hoje. Gente, se vocês souberem de alguém que precisa de Bíblia de papel, a gente tem algumas Bíblias aqui disponíveis, tá? A gente comprou elas para o evangelismo que a gente fez. Talvez ela não tenha a melhor linguagem possível, porque a gente tentou pegar aquela mais acessível, vai ser um pouco diferente. Mas acreditem em mim, um dia nós só vamos conseguir ler a Bíblia no papel. Quando o mundo tiver dominado, as coisas censuradas, a Bíblia de papel vai ser como se fosse ouro para a gente. Posso ler? 1 Pedro capítulo 4, a gente vai ler o 10 e o 11. Não lembro se eu falei, 10 e o 11. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê,
de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante a Jesus Cristo. A Ele sejam a glória, o poder para todos sempre. Amém. A gente vive num mundo hoje onde a cultura nos impulsiona para o individualismo e para o conforto pessoal. E querendo ou não, vocês podem achar, não, mas eu sou crente, eu não ligo para o conforto pessoal, não ligo para o individualismo. Querendo ou não, isso influenciou vocês de alguma forma. Alguns mais, outros menos, mas todos nós somos influenciados. Vocês acham que hoje de manhã, nesse friozinho, eu não pensei em ficar mais um pouco na cama antes de sair? Eu já estou pensando aqui no meu conforto. Imagino que talvez vocês tenham passado pelo mesmo. Tem dias que você não está bem, tem dias que emocionalmente você não está preparado para aquilo, e você fala, poxa, acho que eu vou ficar em casa. Talvez muitas pessoas com frio decidiram, hoje está muito frio para ir, eu vou ficar em casa. Às vezes o conforto nos prende, às vezes o conforto nos atrasa, nos segura. Às vezes o conforto nos impede de alcançar o patamar que Deus quer que a gente alcance. A gente acha que a gente chegou no ápice, quando Deus tem muito mais para a gente. Talvez um exemplo seja Davi, enquanto estava lá pastoreando as ovelhas, ou Moisés, enquanto pastoreava as ovelhas. E ambos achavam que talvez aquilo fosse o ápice das suas vidas, da sua carreira, serem pastores de ovelhas. Quando de repente Deus tinha um plano muito maior para a vida deles que eles nem sabiam. Muitas vezes o conforto nos impede de nos colocar à disposição do Senhor para tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida. E isso é o que a cultura do nosso tempo faz. Ou ela nos traz tanto peso com outras coisas que a gente acaba não tendo tempo para se dedicar àquilo que é realmente importante. E quando eu digo importante, não são as coisas daqui, mas são as coisas eternas. Mas desde pequeno, desde a escola, as crianças vão aprendendo a buscar o sucesso individual, a autorrealização. E a buscar uma posição, um status onde as outras pessoas sirvam elas e não elas sirvam as pessoas. Mas aí Jesus vem e vira de cabeça para baixo esse cenário. Quando ele diz lá em Mateus 20, 26 e 27, quem quiser tornar-se grande entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Se para nossos dias de hoje que a gente tem esse confronto de Jesus, já é difícil a gente imaginar ser escravo dos outros. Imagine na realidade daquelas pessoas que nunca tinham lido a Bíblia e tiveram o primeiro contato com essa frase. O quão chocante e impactante foi isso. Mas a nossa realidade é de uma geração que quer ser servida a todo momento. E nós aqui somos parte disso. A gente quer que a comida seja entregue em casa. Quantos aqui de vocês falam assim, eu vou pedir a comida, mas eu mesmo vou buscar, todas as vezes, e nunca pede para entregar em casa? Tem alguém que faz isso? Porque tem gente que gosta de buscar. O Andrei falou que ele busca. A única coisa que eu busco é quando eu vou pedir pizza, eu sei que a pizzaria é longe e vai chegar ou fria ou a pizza toda escorregada para um lado, aí eu vou lá buscar. Mas é por isso, porque se entregasse a pizza boa em casa, eu preferia em casa. A gente quer alguém que resolva os nossos problemas. Eu tenho um problema aqui, alguém vai resolver. Aí o pastor aqui está sempre recebendo as encrencas. Pastor, para por isso aqui. E às vezes a gente olha e fala assim, poxa, mas você provocou todo o problema, agora o pastor tem que resolver o problema? Às vezes é isso, às vezes uma oração resolve, mas às vezes não resolve porque... Mas a gente quer que alguém resolva o problema. Não quer enfrentar as encrencas, a gente quer evitar as discussões, evitar os problemas, quer que se resolva sozinho. A realidade é que a gente quer colher os benefícios, sem ter de fato o sacrifício de ter plantado. E a igreja de hoje, em geral, por conta desse tipo de cultura, transformou as pessoas em vez de ser adoradores, eles são consumidores. Eu lembro uma vez que chegou uma família aqui na igreja e ela falou assim, olha, eu gostei muito da palavra, eu gostei muito do ambiente, senti a presença de Deus, mas eu não posso ficar aqui nessa igreja porque a outra que eu estou é mais bonita. A outra que eu frequentava era mais bonita. Ela de fato está consumindo. E as igrejas de hoje mudaram. Se vocês olharem a arquitetura das igrejas do passado, eram aqueles formatos de catedral que apontavam para o céu, apontavam para Deus. E as igrejas de hoje não apontam mais, elas parecem um shopping center com luz,
com todas as formas quadradas, não tem mais aquilo apontando para Deus, mas está apontando para o consumismo, elas estão se adaptando para aquilo que as pessoas querem. Então nós temos hoje muito mais consumidores do que contribuidores de verdade. Mas aqui a gente tem algumas verdades que precisam ser transmitidas e confrontar o nosso coração. A primeira delas é que nós somos salvos para servir. A gente não foi resgatado simplesmente para andar com Jesus, falar que benção, vou receber benção agora. E eu sei que vocês ouviram isso, quando me converti eu ouvi muito isso. Agora que você se converteu, agora as bênçãos vão correr atrás de você, você vai ser abençoado. E aí você acredita nisso, depois você começa a ter uns problemas na vida e fala, mas era só bênção que me seguia? Por que eu estou passando por isso? Só que a gente passa por situações, por crescimento, e tem tantos testemunhos que a gente pode construir, que são para nos preparar para que a gente possa servir aos outros. Então a nossa vida não acaba, nossa responsabilidade não acaba simplesmente ao ser salvo. E o propósito de ser salvo não é simplesmente para estar com Jesus, embora esse seja a parte mais importante e a melhor de todas. Mas enquanto a gente não estiver lá, nós precisamos servir. Temos esse chamado de servir. E o servir não é um estágio avançado da vida cristã. Na verdade, ele é o básico e é o ponto de partida. É o que distingue pessoas que literalmente se tornaram cristãs e estão dando frutos. É o que distingue um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus. Pessoas que entenderam o seu chamado e estão fazendo aquilo que ele disse para fazer, não o que o mundo ou a cultura disse para fazer. Eu me lembro quando Pedro nega Jesus, se não me engano, acho que na terceira negativa, a pessoa fala assim, poxa, mas ele fala igual a ele, pensa igual a ele, age igual a ele. As pessoas são parecidas com Jesus. E ela reconhece não por aquilo que ele está dizendo, mas por aquilo que ele se tornou. E ninguém consegue se tornar um discípulo de Jesus se não estiver servindo. Parte do nosso aprendizado, da nossa caminhada, do nosso crescimento vem do servir. Você nunca vai ser usado pelo Espírito Santo se você não servir. E tem algumas coisas desse texto que vale a pena destacar. Ele começa dizendo assim, cada um, e não alguns, não selecionados, mas cada um. Não são os mais espirituais, os que têm mais tempo, os que têm mais dinheiro, mais recurso, mais conhecimento, mas ele diz, cada um de vocês foi chamado para servir. E ele fala que vocês receberam dons para isso. Capacitação que não veio de nenhum tipo de estudo ou de algo que vocês tiveram que se esforçar para isso. E quando a gente recebe esses dons, e a Bíblia diz sobre a multiforme sabedoria de Deus, ou a graça de Deus, que a gente recebe esses dons, cada um recebe dons diferentes. Então a gente tem um estoque de dons aqui que a gente deveria cuidar deles. A gente falou sobre o conceito de mordomia quando a gente falou sobre finanças. Então eu recebo minhas finanças e eu sou um mordomo daquilo administrando para o Senhor. Mas com os dons são a mesma coisa. Eu tenho dons que eu estou administrando e eu faço o que com eles? Eu vou esconder debaixo da terra? Eu vou guardar? Eu tenho certeza que se vocês ganhassem agora R$1 milhão, vocês iam comprar alguma coisa. Alguma coisa vocês iam fazer com o dinheiro. Vocês não iam guardar o dinheiro e esconder. Mas quando a gente fala de dons, a gente tem receio de usar. A gente tem medo. Aliás, eu não sei se vocês viram, só para falar esse negócio, tem uma mulher que recebeu um Pix errado na conta de 2,4 milhões semana passada. Em 24 horas ela torrou tudo. E aí agora está sendo processada, a família que ela mandou os Pix está sendo processada, todo mundo, acho que vai ser todo mundo preso, sei lá o que aconteceu. Mas se caísse 2,4 milhões na conta de vocês iam fazer alguma coisa com isso, eu tenho certeza. Talvez alguns iam pensar assim, poxa, pode dar algum problema, mas aquilo ia despertar algo em vocês. E com os dons deveria ser a mesma coisa. Tem algo em vocês que ninguém tem. Tem algo em vocês que é muito mais valioso do que os 2,4 milhões que a mulher recebeu. E você não pode deixar isso escondido ou guardado. Mas, sabe, antes da gente falar sobre dons e funções, é importante a gente entender que o servir vem da liberdade que Cristo nos deu. Cristo nos salvou, não era para que a gente fosse construir algo para nós mesmos.
mas é para que nós podemos, por livre e espontânea vontade, por sermos livres, decidirmos servir. O apóstolo Paulo em Gálatas 5,13 diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros, mediante ao amor. A liberdade não é uma desculpa para o egoísmo, mas é um convite. E eu separei 3 pontos que eu vou tentar acelerar aqui, porque essa ministração ficou bem grande. Mas esses pontos, para mim, eles não deveriam ser um confronto para vocês do ponto de vista, eu preciso passar a fazer alguma coisa na igreja. Não é isso, não é essa a proposta aqui. Mas eles precisam confrontar vocês por uma realidade que é divina, que vem dos céus. Onde nós temos uma responsabilidade de impactar o mundo ao nosso redor. Fora dessas 4 paredes. Não se preocupem com as 4 paredes. Se ninguém quiser mais servir nada, vocês vão ver o pastor Renato aqui com violão semana que vem, tentando trocar os únicos 4 acordes que ele sabe, e as batidas meio ruim. E a gente ora para o Espírito Santo fazer um milagre, e não é sobre isso. A igreja vai sair de algum jeito se ninguém quiser servir mais. Se o pastor Renato não conseguir, Deus levanta outro, não é sobre isso. Mas é sobre a nossa vida ao longo da semana, os outros 7 dias e meio da semana, que nós precisamos de fato experimentar o que nós vamos falar aqui. E os 3 pontos que a gente vai falar, talvez eu já tenha estendido um pouco sobre o primeiro, é que todos nós somos chamados para servir, sem exceção. O segundo é que nós servimos com os dons que Deus nos deu. Não somos nós que conquistamos ou compramos ou fazemos algo para isso. E o terceiro é que o propósito de servir é para a glória de Deus. É para que Deus seja reconhecido e glorificado. E não a nós mesmos. Então vamos para o primeiro ponto que fala sobre todos são chamados a servir. Aqui a questão do chamado, e eu sei que talvez vocês não tenham levantado a mão, é porque a gente pensa assim, o pastor Renato tem um chamado de pastor, então por isso que ele levantou a mão. Ele já sabe que ele é pastor, ele levantou a mão. Mas eu não entendo que o meu chamado é um chamado de pastor. Vocês vão ver na hora que a gente estiver falando do segundo ponto, e vocês vão identificar onde eu acho que ali eu tenho o dom para aquilo, e talvez nem seja tanto para o pastoreio. Mas ele não é um chamado para quem tem cargos ou uma posição na igreja, um líder da igreja, não é sobre isso. Ele é um chamado que serve para todos os cristãos, na onde vocês estão, no trabalho que vocês fazem, no dia a dia, nas suas casas. É ali que o chamado de vocês se desenvolve. Em Efésios capítulo 2:10 diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. É como se nós, literalmente, tivéssemos sido criados por Jesus, para cumprir um propósito, para realizar algo, para cumprir um chamado, para concluir uma obra que Ele de antemão preparou para nós. Talvez, se a gente olhar aqui na cronologia, Ele primeiro pensou: olha, eu tenho algo que precisa ser feito, e eu preciso de alguém para fazer isso. Aí eu vou criar o Emerson, vou criar ele já com esse propósito para cumprir aquela obra que eu já tinha predeterminado. Eu vou criar alguém que precisa fazer essa função. Ele encontrou Isabel e falou: Isabel é perfeita, vai cumprir essa função. E ele já preparou, já saiu de fábrica com os dons que precisam. E a Bíblia fala que nós não fomos salvos pelas obras, ou não podemos ser salvos pelas obras, mas nós somos salvos para realizar as boas obras. E nós podemos olhar muitas pessoas no mundo realizando boas obras, ou pelo menos aos nossos olhos parecem boas obras, mas elas são simplesmente obras humanas. Porque se as pessoas não são salvas, não tem o Espírito Santo que pode fazer muito mais, ou direcioná-las, ou dar sabedoria, ou trazer o elemento sobrenatural naquilo. Nós temos um diferencial para as obras que as pessoas que não conhecem Jesus não têm. Agora a gente não pode deixar isso guardado na gaveta, escondido. A gente precisa criar coragem, talvez, de nos expor e colocar isso em prática. Eu sei que hoje em dia as pessoas são mais tímidas. Pós-pandemia as pessoas viraram tudo bicho do mato. Só conversa pelo WhatsApp e não pode nem ser áudio, é só texto. Porque começaram a ficar com vergonha, mas a gente precisa resgatar isso.
Uma das coisas que a Bíblia fala, né, sobre o poder da palavra. A palavra que é lançada, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente fala. Da imposição de mãos. Como é que a gente vai impor a mão sobre as pessoas por mensagem no WhatsApp? Não tem como. Então a gente precisa romper com isso. Nós, como cristãos, precisamos andar na contramão daquilo que é o senso comum. Em 1 Coríntios 12, 7 diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Traduzindo de forma clara esse texto para vocês, não existe nenhum cristão sem ministério. Eu sei que a igreja criou as categorias, né? Eu não gosto de categoria. Eu acho que o homem criou as religiões como categorias. É como se fosse numa estante. Você olha na biblioteca, tem aqui são cristãos, não cristãos. Aí vai as denominações e aquilo que acredita. Deus não criou isso. E Deus não criou também os cargos dentro da igreja. Isso provavelmente foi para organizar para que a igreja funcione melhor. Mas você não vai achar na Bíblia os cargos que normalmente a gente tem nas igrejas grandes. Você vai achar na Bíblia presbítero. Você vai achar na Bíblia diácono. Talvez sejam as únicas divisões que você vai encontrar ali, e outras pessoas que servem. Presbítero e diácono tem até descrição das características. Mas isso não quer dizer com ministério, porque todos nós temos ministério. Se Deus já criou a gente para uma obra e já colocou dons, a gente já tem um ministério preparado para nós. Só que essa formalidade muitas vezes nos afasta da essência do que é servir. Porque talvez o seu ministério não seja dentro das quatro paredes. Talvez o seu ministério seja fora das quatro paredes. Talvez o seu ministério seja dentro da sua casa. Talvez tenham pessoas dentro da sua casa que precisam ser alcançadas pelo amor de Cristo. Pelo perdão que Cristo nos ensinou. Pela uma oração que nunca foi feita. A verdade é que todo salvo é chamado para servir. E não existe lugar para alguém salvo, sentado e satisfeito, como aquele crente 3S que a gente brinca. Não existe cristão de banco. Deixa eu tomar uma aguinha aqui que eu vou comentar um testemunho com vocês. Eu acho que aqui a maioria já sabe que eu voltei a trabalhar. Esse foi o meu primeiro mês trabalhando tempo integral fora da igreja. E eu sempre oro para que o que a gente está falando aqui faz muito sentido. Eu falo, Senhor, eu não estou mais 100% na igreja, mas o meu chamado continua o mesmo. Não importa onde eu for, eu tenho que me importar com as pessoas. Eu sou cristão, eu sou pastor. Eu não vou lá para pregar o evangelho, não vou usar o tempo que a empresa está me pagando para pregar o evangelho como eu faço na igreja. Mas eu não deixei de ser quem eu sou, não deixei de ser cristão. Então, se o Senhor precisar me usar, eu estou aqui disponível para isso. E na minha primeira semana, uma pessoa que é do meu time lá, um par do time me pediu, falou, olha, será que a gente pode marcar uma reunião individual, só eu e você, para a gente conversar e se conhecer melhor? Assim, o time são 10 pessoas e eu falei, poxa, diferente isso, né? Não sei se vai ser bom ou ruim. Eu falei, não, pode marcar. É gente nova na empresa, minha agenda estava limpinha, não tinha nada. Eu falei, pode escolher o horário aí e marcar. E aí marcou, acho que ficou para a terceira semana, né, que eu estava lá. Não lembro se foi a segunda ou terceira semana. Mas marcou essa conversa. E a conversa foi muito legal, foi muito gostosa, tinha muita coisa em comum. E foi um bate-papo totalmente informal, sabe? Se conhecendo mesmo, se apresentando. E tiveram coisas que ele compartilhou que eu fiquei com aquilo na cabeça. E fiquei pensando e orei por isso depois. Né, eu não tinha intimidade com a pessoa, eu não ia dar minha opinião, falar nada na hora. Então eu guardei e falei, vou orar. E orei por isso. Enquanto eu orava, eu senti que eu tinha que chamá-lo para conversar de novo. E falar algumas coisas que estavam na minha mente sobre aquilo. Não foi um direcionamento do Espírito Santo, falar assim, diga isso. Assim diz o Senhor. Mas eu guardei aquilo e orei. E depois pedi para ele, a gente consegue mais 30 minutos? Tem uma coisa que eu fiquei na cabeça e eu precisava compartilhar com você. Aí pensa assim, lá eu não sou pastor, então eu não tenho linguajar de pastor, eu sou uma pessoa normal, conversa normal. Eu estou com uma coisa aqui na cabeça e eu precisava compartilhar com você. Não era nada de Bíblia, era só um direcionamento que eu tinha. E a gente marcou essa conversa e conforme eu fui falando para ele, ele ficou quieto, ouviu tudo, né? E aí ele no final ele falou assim, olha, eu não sei se você acredita que Deus existe. Ele falou assim, eu era ateu
E de uns tempos para cá eu tenho mudado a minha visão sobre Deus. E ele fala assim, talvez eu não vá usar as palavras corretas, eu acho que nem ele soube usar as palavras corretas no crentez que a gente usa. Mas ele disse assim, eu não consigo imaginar que Deus não tivesse, aí talvez eu vou colocar minhas palavras, não consigo imaginar que Deus não tivesse preparado essa conversa e usado você para falar essas coisas para mim, porque tem coisas que eu nem falei sobre a minha casa que estão acontecendo. E você trouxe aquilo que eu precisava ouvir nesse momento. Eu estou compartilhando isso para vocês porque não importa onde vocês estiverem, é ali onde vocês têm que servir. Muitas e muitas vezes ao longo da minha carreira eu tive momentos onde eu conversei individualmente com pessoas assim. Algumas eu tive a oportunidade de orar, algumas eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais. Mas pessoas tiveram ministérios restaurados, pessoas voltaram para a igreja. Muitas coisas podem acontecer. Você só precisa entender que vocês têm um chamado. E ele não é um chamado para ter um cargo ou um título. É um chamado para se entregar e servir. Aonde vocês estiverem. Agora eu acho que eles estão começando a descobrir que eu sou pastor, porque algumas pessoas começaram a me seguir no Instagram. Mas até essa semana ninguém sabia. E eu não falei nada. Eu só quero que Deus permita que eu possa ser usado naquele lugar. Profissionalmente e espiritualmente, naquilo que Ele tiver. O segundo ponto é sobre nós servirmos com os dons que Deus nos deu. E essa é uma coisa divertida porque para tudo na nossa vida secular, a gente tem que estudar para alguma coisa. Se você quer trabalhar profissional, você tem que ter faculdade, você tem que ter um certificado, você tem que ter alguma coisa. Para tudo a gente precisa. Mas para servir, não. Ou às vezes, a gente tem até um certificado para uma coisa e Deus chama para servir em outra. Não foi assim com os discípulos? Um monte de pescador sabia tudo de pesca. E ele falou assim, agora vocês não vão mais pescar esse tipo de pesca não, cara. Vocês vão pescar uma pesca diferente, vocês nunca pescaram na vida. Eu sei que Deus não vai desperdiçar aquilo que é a nossa especialidade. Mas para aquilo que Ele vai nos chamar, muitas vezes a experiência conta, mas ela não é o fundamental. E ainda que não exista a experiência, só o que Ele colocou dentro de nós é o suficiente. Eu me lembrei agora que a Gabriela, que ficou aqui um tempo como missionária com a gente, ela conversou um dia comigo e pediu para eu orar por ela, porque ela achava que ela não estava pronta para ministrar e para cantar, e ela achava que ela tinha que estudar, eu lembro como é que era, alguma coisa assim, e inclusive ela foi estudar. Mas quando eu conversei com ela, eu falei assim, Gabriela, tudo o que você precisa está dentro de você, porque Deus já te capacitou. Se Ele te chamou, Ele já te capacitou. Talvez, obviamente, você possa estudar, você possa aprimorar, mas você não pode colocar confiança naquilo que você vai aprender, porque não é aquilo, é o que dá dentro de você. Se você olhar como as escolas formam as crianças, sai todo mundo muito parecido. Todas saem do mesmo jeitinho, sabendo português, matemática. E o que o Espírito Santo quer, na verdade, é que os dons diferenciem as pessoas. Ele não quer que sejam todos iguais, que todas façam a mesma coisa. Mas Ele preparou para que cada uma delas seja diferente. O texto que a gente leu de 1 Pedro 4 diz que cada um exerce o dom que recebeu. Ou seja, nós recebemos dons e cada um, inclui todo mundo, mas diz que nós temos dons. Alguém aqui achava que não tinha nenhum dom? Só por curiosidade, não precisa ter vergonha de levantar a mão. Você achava que não tinha nenhum dom? Eu já falei para você muitos dons que você tem. Você tem muitos dons. Eu consigo ver isso, talvez as pessoas ao redor. Talvez você não confie nisso. Mas você tem dons. E são mais claros do que parece. Mas nós temos dons. E são as situações que vão mostrar e trazer clareza nisso. Quando a gente começa a colocar em prática, quando a gente começa a nos dispor, é que o Espírito Santo começa a mostrar. E esses dons, eles são diversos e complementares. Eles são... Eu não vou usar o exemplo do corpo de novo, porque a gente já falou muito sobre isso nas outras ministrações, mas o texto de 1 Coríntios 12, 4 a 6 diz: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. São dons diferentes que vão se conectar e construir algo maior.
Talvez se você já construiu uma casa, talvez se você já trabalhou com algum projeto um pouco maior que precisava de muitas pessoas, precisa do arquiteto, do engenheiro, do pedreiro, do marceneiro. É como se fosse isso. A gente está construindo um projeto grande que precisa de pessoas diferentes com dons diferentes. E aí, a parte importante disso é que Deus não só sabia qual era a obra que cada um tinha que realizar, mas Ele colocou os dons exatos nas pessoas, capacitou as pessoas para isso. E a Bíblia fala sobre alguns dons, né? Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Dom de ensino. Algumas pessoas têm dom de ensino. A pessoa que tem o dom de ensino, que é o chamado de mestre, talvez, é uma pessoa que explica as coisas com uma clareza. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que talvez essa seja a minha melhor característica. De pegar uma coisa muito complexa e simplificar na hora de explicar. Não sei se vocês entendem o que eu falo, mas a ideia é essa. Eu nunca pensei que eu seria um pastor, mas eu sempre soube que eu ia ensinar a palavra, explicar a palavra, porque eu sempre achei que eu tinha facilidade com isso. O dom de servir, ou dom de serviço, que aí é um dom de cuidado, né? Cuidando de necessidades práticas, seja de pessoas, seja da casa de Deus. Tem pessoas que não vão chegar aqui e pregar uma palavra, e não precisa, não é todo mundo que precisa pregar a palavra. Mas ela tem um dom de olhar para aquilo que precisa ser feito, e na hora que você vê, ela já está fazendo. Eu me lembro de um dia, muitos anos atrás, eu estava conversando com um diácono lá da igreja da sede. E para mim ele tem o dom de serviço assim que é muito fora de série. E a igreja era pequena, era muito menor. E aí um dia tinha acabado o culto, e ele falou, tem uma cadeira lá no lugar no fundo que está quebrada, e ele abaixou na cadeira e estava parafusando a cadeira e consertando, quando já era de ter ido embora. E o Lamartine estava passando e viu ele lá consertando a cadeira. Não tinha mais ninguém na igreja, só tinha aquele cara que ficou para consertar aquilo. Aquilo chamou a atenção do Lamartine. E aí o diácono contou para mim assim, o Lamartine me chamou na sala dele e me deu um aumento. Porque ele viu valor naquilo. Eu era assim, nós como seres humanos conseguimos ver valor nessas coisas, que era um dom de cuidado, dom de servir. Quanto mais Deus consegue fazer isso. Se vocês fizerem isso, eu vou dar mais aumento para vocês de trabalho, tá? Existe o dom de encorajamento. Talvez a gente não valorize muito isso, né? O dom de encorajamento. Mas eu tenho certeza que houve momentos onde você precisava de uma palavra de consolo. E ou Deus levantou alguém para fazer isso, ou você se sentiu sozinho, abandonado, porque a pessoa com o dom de encorajamento talvez estivesse com ele guardado e não colocou em prática na sua vida. Dom de liderança. Pessoa que consegue organizar, enxergar, olhar à frente. Dom de misericórdia. Dom de misericórdia talvez é olhar para a pessoa e se compadecer com ela, se entristecer com ela. Existem muitas formas desses dons se manifestarem. Mas a gente normalmente olha para os dons mais visíveis, mais chamativos. Mas não é sobre isso que é o que a Bíblia nos fala. O servir não é sobre ter os dons mais famosos. O apóstolo Paulo fala que a gente tem que buscar os dons, além daqueles que nós recebemos, nós temos que buscar esses dons que edificam a igreja e não a nós mesmos. São dons para servir. Ele cita o exemplo da profecia, e alguns teólogos acreditam que o dom da profecia é o mais importante do que todos, e eu não acredito dessa forma. Eu acho que Paulo está usando o dom da profecia como um exemplo no texto, mas o que ele está dizendo é que é mais importante vocês buscarem os dons que servem à igreja. Porque toda a essência do ministério de Jesus é sobre servir. Só que os dons, eles precisam ser cuidados, lapidados, desenvolvidos, melhorados. A gente tem o dom, se a gente deixar guardado, enferruja, apodrece, morre, sei lá. Morre não morre, mas sem uso não serve para nada. Só quando a gente for usar o dom pela primeira vez, vai ser muito desconfortável. Não estamos preparados, nunca passamos por aquilo, não sabemos qual vai ser o resultado. Vai ser difícil. E talvez a primeira vez que vocês usarem o dom vai ser muito complicado. Mas depois vocês vão ver o resultado final, porque dom é dom. Não é algo que você pode fazer errado e não vai funcionar. Ele vai funcionar, porque é o seu dom, é o seu chamado, vai dar certo.
Aí você vai ver o resultado daquilo. Na segunda vez você já está mais confiante. Na terceira vez você já está extremamente confiante. Da quarta vez em diante é igual andar de carro manual. Você nem lembra que você troca de marcha. Você simplesmente vai vivendo o dom a cada momento. Nós precisamos desenvolver isso. 2 Timóteo 1,6 diz: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Não podemos deixar morrer, temos que manter vivo, temos que praticar, temos que desenvolver isso. Imagine os dons como músculos do corpo. Nós temos que usá-los para que eles se mantenham firmes ao longo da nossa idade, para que eles não atrofiem, para que eles não... E os músculos dos dons não são físicos, que a gente sente que eles estão atrofiando, que a gente vai precisar e eles vão falhar. Mas eles são na nossa fé e na nossa confiança, na forma como a gente lida com eles. Talvez um dia você tenha colocado algum dom em prática que você viu o resultado, mas você parou de exercer aquilo e aquilo foi esfriando, e talvez você tenha dúvidas se ainda existe algo disso dentro de você. A parte boa é que a Bíblia diz que os dons são irrevogáveis. Você pode fazer tudo errado, o dom ainda vai estar com você. Deus confia tanto que você vai cumprir a obra, que mesmo que você tenha feito coisas erradas, Ele vai manter o dom, esperando que você cumpra aquilo que Ele predeterminou. A questão é, vocês têm buscado novos dons? Isso é importante para vocês, como Paulo diz, buscar os dons que servem à igreja, servem aos outros. Vocês têm colocado em prática aquilo que vocês já têm dentro de vocês? Ou talvez a gente volta para a nossa comodidade, para o nosso conforto, e não queremos desafios. Esse é um questionamento para nós. Mas o servir não é só cantar, ensinar, pregar, liderar. Não é só aqui dentro da igreja, mas muitas vezes é separar um tempo e ouvir alguém com atenção. Sabe quando você chega diante de alguém e dedica toda a sua atenção, todo o seu tempo para aquela pessoa que está precisando? As maiores experiências de gratidão que eu tive fazendo visita para as pessoas, eram as pessoas perceberem que eu parei tudo só para dar atenção para elas naquele momento. A gente vive num mundo tão corrido, que às vezes 5 minutos do seu tempo, simplesmente ouvindo alguém desabafar, sem julgamento, sem nada, e oferecendo uma oração, talvez seja um servir muito maior do que muito do que a gente tem feito. Às vezes orar por alguém em secreto e a pessoa nem sabe que você está orando por ela. Poxa, eu vou orar por alguém hoje, vou orar para um irmão da igreja que senta lá na outra ponta. Você está servindo ao Senhor. Ninguém vai saber e não precisa saber. Talvez, quando você escuta que tem alguém passando por uma dificuldade, mandar uma mensagem dizendo que, aí pode ser pelo WhatsApp, tá? Você não precisa ficar com vergonha, você não conhece tanto. Dizendo que você está orando por ela, que você se preocupa com ela, se importa com ela, que está disponível se precisar de alguma coisa. Às vezes, simplesmente pode ser encontrar alguma coisa que ninguém viu ainda, que precisa ser corrigida, consertada. Lembrei agora do exemplo que a Brenda queria limpar o chão da igreja um dia aqui, que eu não deixei. Que ela falou, o chão da igreja está sujo, ela trouxe um paninho e ficou esfregando ali no canto. Olha, dá para limpar, eu vou limpar tudo, deixa a chave da igreja. Eu falei, não, é muita coisa você fazer sozinho. Se for mais pessoas a gente pode. Mas é um servir. Ninguém ia ver, ela queria vir no sábado, não era? Queria vir no sábado para limpar o chão da igreja sozinha, eu não deixei. Mas é um servir. Ela viu algo, ela queria fazer e ninguém ia ver. Às vezes a gente imagina que as coisas pequenas da igreja não são tão relevantes. Mas eu tenho certeza que eu uso esse exemplo porque a maioria das pessoas acha que isso é um trabalho que denigra a imagem das pessoas, mas talvez a pessoa que vai lá e olha se tem papel higiênico no banheiro e coloca um rolo novo lá, é tão importante quanto o pastor que está ministrando a palavra, os ministros de louvores que estão aqui na frente. Porque tudo isso faz parte do culto, tudo isso faz parte daquilo que nós estamos servindo ao Senhor. Talvez as pessoas que ficam ali na porta quando chega alguém e fala seja bem-vindo, sejam tão importantes quanto as pessoas que estão aqui. Inclusive é verdade, aqui está um casal que foi bem recebido na porta quando chegou.
E o pastor nem estava lá. São coisas que são importantes. Cada detalhe conta. Para Deus, cada detalhe conta. Não é aquilo que a gente consegue ver, mas é como está o nosso coração disposto a servir. E ainda que a gente tenha limitação e não consiga fazer tudo, aquilo que a gente faz para Deus conta. Cada gesto, cada ação é um ministério diante do Senhor. E por que a gente faz tudo isso? E aí a gente entra no terceiro ponto. Tudo isso que nós fazemos é para que Deus seja glorificado. É para que a gente possa demonstrar através das nossas atitudes que algo mudou dentro da gente. Que ao sermos salvos, ao entregarmos a nossa vida, recebemos a graça dele, algo mudou dentro de nós. E nós precisamos externalizar isso através do servir. E esse servir não é sobre o meu reconhecimento, mas é sobre aquilo que, no todo, vai mostrar para as pessoas quem é o Deus que a gente confia, crê, que nos salvou e está disponível para alcançá-las também. Todas as vezes que nós servimos com o coração e não com emoção, ou não com desejo de reconhecimento, nós estamos engrandecendo o nome do Senhor e glorificando o nome dele. O texto que nós lemos diz: administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Deus distribuiu dons de formas diferentes para cada um de nós, e nós temos que administrar isso. Cada um do nosso jeito. Talvez a nossa igreja pequenininha seja um exemplo ruim, porque quando a gente olha para os 80-20, a gente tem os 20 que fazem o trabalho dos 100, e aí os ministérios ficam bagunçados, os chamados ficam bagunçados, porque existe uma necessidade, e normalmente as pessoas fazem mais do que seria aquilo que precisaria. Porque elas estão cobrindo aquilo que os outros estão fazendo. Mas faz parte da administração. Nós somos mordomos, inclusive, nos dons que Deus nos deu. E o mordomo, ele cuida daquilo que não é seu. Nós somos comprados por alto preço. Não pertencemos a nós mesmos. Quem nós somos, o que nós temos, nós pertencemos a Cristo, porque fomos comprados por Ele. E nós servimos a Ele. E tudo que nós fazemos, inclusive com o nosso tempo, com o nosso corpo, é administrar como mordomos. E a gente normalmente lembra do mordomo, aquele cara com a bandejinha, uma aguinha, alguma coisa assim. Talvez quem gosta de super-herói vai lembrar o mordomo do Batman, que serve o Batman, faz tudo. A gente é igualzinho, só que é para Jesus. O que Jesus precisa que eu faça? Eu estou disponível. Se eu tiver aqui dinheiro no bolso, é dele. Se eu tiver tempo, é dele. Se eu tiver uma bandejinha, é dele também. Se tiver um negócio para servir, a gente faz, não tem problema. Mas é importante nós sermos fiéis nessa mordomia. E a fidelidade começa por reconhecer que tudo é dele. E tudo é por ele. O versículo 11 diz: se alguém serve, façam com a força que Deus provê. Se alguém serve, façam com a força que Deus provê. Não é pela força do nosso braço, não é pelo nosso intelecto, não é sobre o nosso planejamento, mas é sobre aquilo que Deus já colocou em nós. Se nós fizermos com a força do nosso braço, não vai ter diferença nenhuma sobre uma pessoa que não conhece a Deus. Por isso que a nossa vida em santidade, a nossa vida de entrega a Ele precisa ser a prioridade. Porque isso é o que vai nos diferenciar. Se eu estou fazendo algo com a força dele, Ele colocou o Espírito Santo como ferramenta aqui, eu tenho que fazer algo diferente do que eu faria sozinho. Às vezes não é uma coisa grandiosa, e a gente pensa o Espírito Santo fazendo coisas grandiosas, mas talvez o exemplo que eu contei no começo, de eu sentir de voltar a conversar com aquela pessoa e falar algo que estava no meu coração. Foi o Espírito Santo que direcionou. Embora eu não tivesse entendido naquele momento, eu nem imaginava o que a pessoa ia responder, o que ela estava passando. Mas foi o Espírito Santo. E eu não faria aquilo de uma forma natural. Às vezes são detalhes que a gente deixa passar, porque a gente começa a engrandecer e fala assim: se o Espírito Santo vai me ajudar, eu vou abrir o mar vermelho, eu vou mandar cair fogo do céu. Seria muito legal, se cair fogo do céu. A pessoa cai os 2,4 milhões na sua conta, o pessoal vai cobrar, você manda cair fogo no céu, já não tem mais ninguém cobrando. Aí vem de novo, igual Elias fez, ia ser divertido, né?
Mas não é assim que funciona. Às vezes é sutil, às vezes são nas coisas pequenas, às vezes são coisas que nós não valorizamos. Se nós estivermos servindo com a força que Deus nos deu, com os dons que Deus colocou em nós, nas coisas pequenas do dia a dia, a gente vai estar servindo muito mais do que domingo de manhã aqui na igreja. Sabe, servir com a força de Deus é como se, com a força do braço é como a gente tivesse que empurrar um carro que não está ligando, sabe? Alguém teve que empurrar um carro que não está ligando, o carro não liga, ele tem que pegar lá, empurrar, e até ele pegar uma velocidadezinha ali é difícil, vai, força. Isso é fazer as coisas com a força do braço. Embora a gente não perceba, é esse esforço. Aí o Espírito Santo vem e fala assim, deixa eu te ajudar. Aí ele vai lá dar partida no motor. Pronto, não precisa empurrar mais. Senta aqui e vai comigo. Essa é a diferença. Essa é a força que Deus provê para a gente. Aquilo que a gente faz para Deus na força do braço é pesado. E muitas vezes o servir tem sido pesado porque a igreja tem colocado peso nas pessoas. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, é isso, isso. E isso é pesado porque está fora dos dons das pessoas, não está no momento dela, o coração dela não está voltado para aquilo e ela está fazendo porque é uma obrigação fazer, ou porque olha as outras pessoas fazendo, não quer ser diferente, ela está fazendo. Mas isso é fazer pela força do braço. Quando a gente está com o coração aberto, disposto a servir, permite que o Espírito Santo faça. Tem que ser tão leve quanto deixar de empurrar o carro e simplesmente ser conduzido por aquele carro, com o motor ligado, no banco do passageiro, ainda só aproveitando a paisagem. E talvez ainda nesse exemplo, quando a gente fala que a gente vai glorificar o Senhor, imagina que a gente fala que o Senhor nos ajuda, que não nos falta nada, e aí passa alguém que você está ministrando e pregando o evangelho e vê você empurrando o carro lá e se esforçando para fazer o carro andar. Aí aquela pessoa vai pensar assim, poxa vida, esse aí fala, mas na vida dele as coisas não acontecem. Agora imagina a mesma pessoa sabendo que o carro não ligava, vendo você sentado no banco do passageiro, não tem ninguém dirigindo, o Espírito Santo é invisível, e o carro ligado e andando, e o cara, olha lá, como é que o carro anda sozinho? Como é que essa pessoa consegue ir tão rápido? Como é que ela consegue ir tão longe? E é nesses momentos onde o Espírito Santo trabalha na nossa vida que os nossos testemunhos começam a alcançar o coração das pessoas e glorificar a Deus. As pessoas têm ido hoje buscando coisas materiais, mas elas não têm visto mais as coisas sobrenaturais. Tem um texto na Bíblia que eu sempre falo, e está um pouco fora de contexto, mas eu falo que Pedro chegou na porta do templo e falou para aquele paralítico, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E hoje as igrejas estão cheias de ouro e de prata, mas não tem uma pessoa com coragem de falar levanta e anda, e os paralíticos não levantam e andam mais. Os olhos da igreja, corpo de Cristo, têm se desviado. Mas nós não podemos ser assim. Precisamos permitir que o Espírito Santo atue na nossa vida. Eu não estou dizendo que vocês têm que chegar e fazer um levanta e anda para todo paralítico que vocês verem. A menos que o Espírito Santo direcione. Porque se ele direcionar, é isso que você tem que fazer. O que eu estou dizendo é que você tem que estar com o coração aberto e disposto a ser direcionado por ele. E se ele direcionar, com certeza vai ser tão difícil quanto esse negócio do paralítico. Provavelmente não vai ser isso, mas qualquer coisa que seja, para você vai ser difícil. Porque ele não vai te direcionar para fazer algo que você consegue fazer. Ainda que seja difícil como empurrar o carro, ele vai te direcionar para algo que você talvez nunca tenha experimentado. O finalzinho do versículo 11 desse texto que a gente leu, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. Esse é o teste final do serviço. Quem está sendo glorificado com aquilo que eu estou fazendo? Quem está sendo reconhecido por aquilo que eu estou fazendo? Será que eu estou sendo reconhecido ou será que Deus está sendo reconhecido através daquilo que eu estou fazendo? Eu acho que eu já comentei isso, mas certa vez a gente assistiu a ministração do pastor Marcelo, que foi um dos meus mentores no começo. Ele não costumava pregar muito e acho que foi a primeira ministração que a gente viu dele, e a ministração foi tremenda. Todo mundo ficou impactadíssimo com a ministração.
E como eu era aluno dele, eu fui lá conversar com ele depois e falei: pastor, essa ministração foi uma das melhores que eu já vi. A Fernanda me falou uma das melhores que eu já vi. E ele falou assim: se eu deixar que isso entre no meu coração, eu já vou ter recebido meu galardão aqui na terra. Que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Mas às vezes a gente permite que o nosso coração olhe para aquilo. A gente recebe um elogio e a gente acha que é para a gente. Nossa, olha como você fez muito bem aquilo, olha. Às vezes eu fico até sem jeito quando alguém fala assim: olha, essa ministração foi muito boa. Eu falo: glória a Deus, mas não é sobre mim. Eu falo para as pessoas assim: não importa quem estiver aqui, se o Espírito Santo tiver aquela ministração para ser ministrada, não importa quem for ministrar, é o Espírito Santo que vai falar com as pessoas. A Bíblia diz, então, uma frase que Jesus fala, que se ele se calasse, até as pedras clamariam. Então ele usa quem ele precisar. Não é sobre o instrumento, mas é sobre quem usa o instrumento. Nós somos simplesmente o instrumento da obra. E o Espírito Santo é aquele que direciona e usa de uma forma que nós não conseguiríamos. Mas esse é um critério que nós precisamos ter. Será que o serviço que eu faço aponta as pessoas para mim ou para Deus? Sabe o exemplo do prédio que eu falei, da igreja? Será que a igreja que nós estamos construindo aponta para nós ou para Deus? Esse é um pensamento constante que tem que ser o nosso ponto de validação. Nós precisamos servir com a motivação correta, que leva as pessoas para Deus. Porque é Ele que deve receber toda a honra e toda a glória. Queria que vocês ficassem de pé para a gente encerrar. Eu até extrapolei um pouquinho o tempo, então eu vou ser breve. Mas nós falamos hoje sobre 3 características do servir. A primeira é que todos nós fomos chamados para servir, e que não existe cristão sem ministério. A segunda é que todos nós somos equipados com dons que Deus colocou sobre nós, específicos para a obra que Ele já tinha pensado antes da gente existir. E o terceiro é que todo serviço que a gente faz deve ser para glorificar o Senhor. Talvez se o Carlos voltasse aqui hoje e perguntasse assim: quem tem um chamado, levanta a mão. Ainda ia ter alguém aqui que não ia levantar a mão, porque provavelmente essa ministração trouxe mais dúvidas e reflexões que vocês vão ter que orar mais um pouco. Mas talvez se você não sabe, ou se você não está servindo, não sabe como, lá, manda uma mensagem para o pastor Renato da semana: pastor Renato, eu quero saber qual é o meu chamado, não sei. E a gente vai orar junto, sabe? A gente vai pensar sobre isso, o Espírito Santo vai direcionar. Ou talvez você possa olhar para alguém que já está fazendo alguma coisa e servindo e falar assim: como é que eu posso ajudar no que você está fazendo? E a gente olha para as coisas muito complexas, né? Tipo, como é que eu posso ajudar o Samuel a tocar teclado? Não tem como, né? Como é que a gente ajudar o Samuel a tocar teclado? Eu posso ajudar ele a pegar a flanelinha ali que ele tem ali e passar antes do teclado. Eu estou ajudando ele. Talvez isso eu consiga fazer. E nem por isso é menos importante. Falando isso, nem está aqui a flanelinha, né? Mas tem uma flanelinha. Sabe, tem coisas que vão complementar. Aí entra a questão cultural. A gente aprendeu que se eu quero participar do ministério de louvor, eu tenho que estar aqui tocando e cantando. E às vezes não. Às vezes talvez precisa alguém para organizar os cabos. Às vezes precisa alguém para, sei lá, testar alguma coisa antes, sabe? O Samuel estava ali testando o cabo, estava mal contado. Às vezes são coisas tão pequenas que não precisam de um aparato técnico, um treinamento, ou dom, capacidade para um instrumento especificamente. Às vezes tem coisas pequenas. A gente só precisa se colocar à disposição. E isso vai complementar no todo, porque quando a gente está fazendo um culto para Deus, não é sobre a ministração, o pastor, ou o Samuel, ou quem quer que seja, mas é o todo que glorifica o Senhor. É o conjunto da obra que glorifica o Senhor. Mas o mais importante é que, se você quer fazer algo, começa por algo pequeno. Não se importa com título, com posição, com aparência, mas começa com algo pequeno, com aquilo que você pode fazer. Talvez mandar uma mensagem para alguém, orar por alguém essa semana, talvez seja ali o começo. Quando você tiver dado o primeiro passo, Deus vai te dar o segundo, o Espírito Santo vai direcionar para o segundo, para o terceiro, e Ele vai começar a te usar e te direcionar para aquilo que Ele tem para você. Para aqueles que já estão servindo, a gente precisa avaliar as nossas motivações. Por que eu estou fazendo isso?
Eu estou fazendo isso porque eu sempre fiz, eu estou fazendo isso porque é a única coisa que eu sei fazer, é a única coisa que eu faço. Eu estou fazendo isso porque eu quero ser reconhecido, aceito. E às vezes, parece bobeira isso, mas a gente tem tanta ferida que o Satanás vai criando na nossa infância, que a gente quer servir para ser reconhecido e ser aceito. E não necessariamente é sobre Deus, mas é sobre nós. Mas precisamos sondar nosso coração. Por que eu estou fazendo isso? Será que tem algo que eu faço que é para mim? Ou será que é tudo para o Senhor? E aqui é para todo mundo. A gente precisa orar pedindo ao Senhor que revele dons que nós temos que não estão sendo usados. E muitas vezes revelar estratégias ou oportunidades de como podemos usar esses dons. E principalmente para que essa oração possa limpar a nossa mente de todo o ensino errado que a gente foi recebendo ao longo dos anos, que nos automaticamente qualificou naquelas caixinhas e prateleiras, e a gente fala, poxa, não serve para nada porque eu não estou aqui, porque aquela pessoa é melhor, porque aquela pessoa é assim. O dom que Deus tem para vocês é único. A obra que Deus tem para vocês é única e não vai ter outro que vai fazer igual. Durante muito tempo, eu pensava assim, poxa, meu estilo de ministrar é diferente das pessoas, e eu preciso me adaptar aos pastores que eu aprendi. Eu tenho que ministrar igual a Lamartine, que de vez em quando aumenta o ritmo, abaixa, você entende as técnicas, você aprende as técnicas. Tem hora que você tem que falar mais alto, a hora que você tem que falar mais baixo, a hora que você tem que falar de um jeito diferente, a hora que você tem que acordar as pessoas que estão dormindo. E durante muito tempo eu me cobrei sobre isso. Falei assim, poxa, eu tenho que ser igual a essas pessoas. Até que eu orei diante do Senhor. Falei, Senhor, eu posso fazer, mas não vai ser eu. Eu não sei porque o Senhor me fez desse jeito calmo, tranquilo de falar. É o jeito que eu me sinto bem. E eu sinto que o Senhor me usa dessa forma. Se eu tiver que fazer de outro jeito, eu vou forçar e não vai ser a mesma coisa. E pode acreditar que eu já tentei fazer de outras formas. Mas eu entendi que o Espírito Santo essa é a minha forma, é a forma que Ele me moldou para falar. E quando a gente foi ministrar no encontro, e eu ministrei do mesmo jeito que eu ministro aqui, lá eu não sei se tinha gente dormindo, que eu estava longe, eu não enxerguei. Mas eu lembro que na hora que a gente saiu da ministração, a gente foi almoçar, veio uma mulher e falou assim, eu nunca vi ninguém ministrar do jeito que você ministra. E eu não conseguia parar de prestar atenção em cada palavra, querendo saber o que vinha a seguir. Então assim, você não precisa se comparar com as pessoas, você precisa olhar para dentro de você e descobrir aquilo que é confortável, que você vai fazer com alegria, com o coração disposto a servir ao Senhor. E não colocar o peso de se comparar com as outras pessoas, mas se comparar com você mesmo. Você pode olhar para você e falar assim, poxa, ali eu posso melhorar um pouco. Tudo bem, é entre você e você, não tem problema. Mas não permita que essa comparação com outras pessoas limite aquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Amém? Vou fechar os olhos, eu vou orar por vocês. Enquanto eu estiver orando, eu queria que vocês conversassem com o Senhor a partir de agora. Talvez alguns aqui tenham reconhecido que não estão, de fato, vivendo o chamado de servir como deveriam. Talvez alguns aqui não saibam quais são os seus dons ou o propósito que Deus tem para eles. Talvez alguns aqui saibam, mas não estão usando os dons. Talvez alguns já tenham até usado esses dons do passado, mas eles foram esfriando ou guardando. Cada um de vocês vai ter uma oração que é individual, para que Deus possa reacender a chama, para que Ele possa manter viva a chama do dom que Deus colocou dentro de vocês, para que vocês possam glorificar a Deus em tudo que vocês fazem. Não é sobre as quatro paredes dentro da igreja, mas é sobre o que acontece fora da igreja. É sobre o seu testemunho como cristão e os frutos que você dá e o crescimento que você tem, a maturidade que você conquista ao servir. Senhor, eu coloco diante de Ti, Senhor, cada um dos Teus filhos e filhas, Pai. Eu creio, Senhor, que o Teu Espírito Santo já está ministrando ao coração de cada um deles, Pai. Ouvindo, Senhor, nos seus corações, nos seus pensamentos, aquilo que eles colocam diante de Ti, Senhor. O Senhor conhece, Senhor, os nossos pensamentos, Senhor, antes mesmo que saia pela nossa boca, Pai. E oro, Senhor, para que o Senhor venha
a tirar, Senhor, em primeiro lugar, todo o peso, Senhor. Todo o peso que um dia foi lançado sobre os seus filhos, sobre o que é servir, Senhor. Sobre o que é um ministério, sobre o que é, Senhor, entregar completamente a vida a Ti, Senhor. E eu oro, Senhor, para que todo o peso caia por terra agora em nome de Jesus, Senhor. Porque assim como o nome dessa série, Senhor, servir é alegria, Senhor. Servir é experimentar algo novo na Tua presença, Senhor. Servir, Senhor, é saber que o Teu nome está sendo engrandecido, Senhor. Que nós possamos nos alegrar no servir, Senhor. E que não seja peso, que não seja um fardo, Senhor, mas em nome de Jesus, Senhor. Que nós possamos vir a experimentar, Senhor, um novo tempo, Senhor, de alegria, Senhor, enquanto estivermos fazendo a Tua obra, Senhor. Eu oro, Senhor, para que aqueles que não estão servindo, que não sabem, mas entendem que precisam, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, não só preparar oportunidades, Senhor, para que eles possam começar, mas que essas oportunidades sejam leves, Senhor. Que eles possam sentir a Tua presença, que eles possam ver, Senhor, o Teu sobrenatural, que o Teu Espírito Santo venha tomar conta, Senhor, de cada detalhe, Senhor. Para que não haja receio, para que não haja medo, Senhor. E para que esse primeiro passo dê frutos, Senhor. Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha guiar os Teus filhos e filhas, Senhor, naquilo que eles precisam, Senhor. Se há dons guardados, se há dons, Senhor, que nunca foram usados, ou dons que estão, talvez, Senhor, sem uso, mas que no passado já abençoaram pessoas, Senhor. Que o Senhor possa resgatar a partir de agora, Senhor. Traz à mente dos Teus filhos e filhas, Senhor, aquilo que eles são, diferentes das outras pessoas, mas que não sejam um diferente, Senhor, de se envergonhar. Que não seja, Senhor, um diferente, Senhor, de achar que eles têm que reter aquilo porque não são igual às outras pessoas ou melhores que as outras pessoas, Senhor. Mas que eles possam entender, Senhor, que aquilo que eles têm é único, Senhor. Que eles são únicos diante de Ti, Senhor. E que aquilo que eles têm de diferente, Senhor, vai se encaixar no corpo, Pai, e complementar o que os seus irmãos em Cristo, que também têm chamados e dons diferentes, Senhor, vão acrescentar na sua vida e no corpo. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, para que toda mentira e todo engano de Satanás, Senhor, caia por terra agora em nome de Jesus, Senhor. Nós não fomos criados para sermos iguais, mas nós fomos criados para nos complementar, Senhor. Que todo engano, Senhor, acerca dos dons, Senhor, que todo dom que ficou escondido por medo ou por vergonha de se destacar, Senhor, de se diferenciar, Senhor, que caia por terra agora em nome de Jesus, Senhor. E eu oro, Senhor, para que haja, Senhor, unidade no corpo de Cristo, Senhor. Assim como era naquele texto que a gente leu sobre a igreja primitiva. Todos com um só propósito, todos, Senhor, com o mesmo coração, com o mesmo objetivo, Senhor. Em unidade, caminhando para que o Teu nome seja engrandecido, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Que Deus abençoe, que vocês tenham uma semana tremendamente abençoada. E que a presença dEle seja constante em cada segundo, em nome de Jesus. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Amém.